Pega aí o Santo Livro, você vai abrir comigo. Eu quero que você abra comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. E eu quero que você pegue comigo o capítulo 5. Eu avisei vocês, né, que nós iríamos continuar a série é Dons, e agora nós vamos falar sobre... Domingo passado eu comecei na parte da manhã, de noite nós tínhamos um pastor convidado aqui, pastor Fabrício, ele esteve ministrando a gente aqui no domingo à noite, um querido, tem se tornado assim um amigo, posso dizer, né? Nem sei se pode, né? Porque quando o cara é teu psicólogo, terapeuta, né? Você falar que ele é amigo, pode falar que ele é amigo? Quem que é da área aí da psicologia? O psicólogo pode ser amigo do paciente? Vocês não sabem nada também, pelo amor de Deus. Eu perguntar as coisas para vocês é a mesma coisa que... Eu não sei, né? Mas assim, eu trato ele como um amigo, né? É uma relação muito boa, né? Mas assim, porque ele tem sido um canal de Deus aí para abençoar a minha vida, a vida da pastora, né? Somos muito abençoados através desse processo terapêutico. Aconselho, irmão. Aconselho todo mundo que puder, lógico, né? Faça. Se você, de repente, entende, né, que falar que precisa, a negação é um problema, né? As pessoas negam até morrer, né? Se fosse ver, acho que a maioria precisa. A gente, através desses processos, a gente consegue elaborar algumas coisas que sozinho, sem uma ajuda, né? Essa especialidade aí, a gente não consegue. Então é uma palavra de conselho para você, né? E tem até, de uma certa forma, a ver um pouco com aquilo que nós vamos falar nessa manhã, que é o capítulo 5, pega aí o verso de número 22, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Não é? Que nós vamos falar sobre, fala comigo, fruto. Toda a central fala o fruto do Espírito. Nós falamos sobre os dons, não é? E eu disse para vocês que daí nós continuaríamos, mas falando sobre o fruto do Espírito. Já eu quero te apresentar algo aqui. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da nossa Bíblia aqui, que é a nova versão internacional, mas antes você vai falar assim comigo, diga: a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra de dia e de noite para ser abençoado. E sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede nessa manhã. Agora com voz grande, se puder, diga: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém. Vamos ler o texto sagrado, que na versão da minha Bíblia, da nossa Bíblia aqui, nova versão internacional, diz assim, olha: mas o fruto singular, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos, fala comigo, andemos também pelo Espírito. Amém. E aí o último versículo foge um pouquinho do que eu quero falar. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém, Central? Central, eu quero falar então, iniciar aqui uma jornada com vocês falando sobre o fruto. Domingo passado pela manhã, quem estava aqui de manhã? De manhã. Aí tem algumas pessoas que estavam de manhã. E eu falei sobre o caminho mais excelente, baseado em
1 Coríntios capítulo 12, o último versículo, lá o verso 31, essa foi até a palavra da série, do estudo, mensagem nas células essa semana. Né? Nós comentamos sobre isso, falamos sobre isso nas células essa semana. Semana eu não fui na minha célula, eu estive viajando, não é? Mas eu visitei duas das nossas células. Eu visitei a célula primeiro na terça, eu visitei a célula do João e da Josi, uma benção, irmão, que momento especial, saí de lá assim, transbordando, sabe, tanto testemunho daquilo que Deus tem feito, e o bonito, o lindo, Deus tem feito a partir daquele ambiente ali, a partir da célula, a partir da vida dos líderes. Era tão bonitinho ver o pessoal falando assim, como esse casal, né, o João e a Josi, eles estão aqui até, né, está aí o João e a Josi, e estão com as crianças aí, né, o quanto eles têm feito a diferença, né, na vida deles, e todos foram unânimes. Eu fiquei tão feliz, irmãos, fiquei assim com o meu coração transbordando, né, e sem falar na comilança, irmãos do céu. Eu esqueci, senão, eu mandei no grupo da nossa célula lá, da Legendária, da célula Legendária, e irmão, falei, olha isso aqui, irmãos. Irmão, tinha bolo de milho, tinha aquela canjiquinha, sabe a canjiquinha com aquelas coisinhas, como que é? Coloca lá um bacon, um negócio, uma canjiquinha. Tinha uma canjica, cadê a menina da canjica? A menina, você está aí, irmão do céu. Aquilo ali, não, foi uma luta, porque eu fico todo, quero ser fitness, né, irmão? Eu quero ser tudo, eu peguei e coloquei um pouquinho assim, né? Aí na hora que eu botei, porque eu já contei para vocês, né? A luta que eu tenho, eu sinto muito prazer na comida, irmãos. O meu olho revira, assim, na hora que eu botei na boca, assim, meu olho virou, assim, eu falei, meu Deus do céu. Daí eu ficava assim, eu vou pegar só mais um pouquinho. Irmão, eu devo ter repetido, assim, umas 3, 4 vezes, assim, sabe? Aquela coisa vergonhosa, que daí você não se domina, né? É uma coisa, então nós vamos falar sobre domínio próprio aqui. Irmão, mas aquilo estava bom demais. Irmão, mas tinha tanta coisa. Torta disso, torta daquilo. Mas aí, né, o irmão não está aqui, foi o Adriano, né? O Adriano que veio falar para mim, foi o Adriano, né? Chegou para mim e falou, não, pastor, isso aqui é porque você veio hoje. Eu falei, eu nem sabia que eu ia. Eu avisei em cima da hora que eu ia. Eu nem sabia que eu ia, né? Mas eu fui. Aí, irmãos, olha isso aí. Na quarta-feira, eu fui visitar outra célula, a célula do Amado da Cláudia. Irmãos, uma delícia. De verdade, vocês sabem que eu sou pentecostal au-au, né? Você sabe o que é pentecostal au-au? Tem o pentecostal e tem o pentecostal au-au. É o cara assim que, irmão, se a unção não me derrubar, se a unção não vier e me derrubar, eu cair na unção, eu me jogo na unção. Eu amo fogo, eu amo glória, eu amo a presença de Deus. Irmãos, eu tenho prazer mesmo, sabe? E aí começou aquela célula, e aí tinha bastante convidado, bastante gente começando. Então eu percebo o ambiente, né? Muita gente nova, que não entende essas coisas. Irmão, mas veio uma glória de Deus naquele lugar. Nem contei para vocês, né? Porque daí ficou aquele converseiro lá. Irmão, mas veio uma presença de Deus tão forte, que daí eu me agarrava comigo assim, eu falava, não, eu não vou dar vexame aqui, né? Eu não vou dar vexame, porque a minha vontade, irmão, era começar a gritar. Na hora que estava cantando, assim, minha vontade era começar a orar em línguas e tal, mas não é um ambiente para isso, né? Então eu ficava assim, porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, então você tem. Mas, irmão, foi uma luta, porque assim, eu falei, meu Deus, que presença, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. E aquele lugar é repleto. Nós temos que multiplicar essa célula urgente, devia ter, não sei, tinha mais de 30 pessoas lá, né? Era uma multidão, né? Tomado e tal, e a glória de Deus naquele lugar assim e tal. Irmão, e aí depois, o que vocês acham que teve? Comida que não acabava. Irmãos, cadê a irmã do Baião de 2? Ela vem à noite, vocês me lembram de falar de noite? Irmãos, quem já comeu baião de 2 aqui? Não, então, não era bom esse que você comeu, não era, porque o que essa irmã fez, irmão, rapar a panela assim, que saiu o fundo da panela do alumínio assim, esfregava, o povo desesperado, e tinha baião de 2, e tinha torta também de coisa, tinha doce, tinha queijo de Minas, o Amaro ainda fez questão de colocar lá, né, o queijo, ele tem o coração, não é peludo o coração dele não, porque os meu queijo quando eu trago de Minas, você acha que eu fico botando assim, tá doido? Eu como tudo sozinho, escondido, né? Ele botou o queijo lá, aquele queijo canastra, irmão, mas aí eu comia o queijo, eu comia esse baião, aí eu comi, tinha um outro trem lá que me deu uma sopa, tinha uma sopa, um caldo,
Um caldo, o caldo, maravilhoso o caldo, e eu comi o caldo. Irmão, eu não posso, tá vendo? Eu não posso ficar visitando a célula de vocês. Porque senão daqui a pouco eu vou chegar aqui na igreja, stay puft, né? Aí eu falo assim, o pastor não se cuida, mas lógico, você vai lá na célula, e como que você faz para não comer? Tem como? Não tem como, né? Mas irmãos, eu estou brincando com vocês. A célula, assim, e foi uma bênção, né? A presença de Deus. É um ambiente maravilhoso. E é nesse ambiente, irmãos, é nesse ambiente que a gente mergulha na palavra ali, né? Aqui a gente dá aquela passada assim, mas lá na célula. Essa semana a gente falou sobre é um dom que Paulo vai dizer, o caminho mais excelente lá de 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, não é? Ele falou, vou mostrar para vocês um caminho que ele é superior. E aí Paulo começa a falar sobre o amor. Mas aí eu mostrei para vocês, domingo passado aqui, eu mostrei que esse amor que Paulo estava falando lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 31, e aí a partir do capítulo 13, do verso 31, ele fala assim, vou passar a mostrar para vocês algo superior, vou mostrar algo maravilhoso, algo melhor, né? E aí, no capítulo 13, ele fala sobre o amor. E aí eu mostrei para vocês aqui, em Gálatas, capítulo 5, no verso 22, o primeiro item, se eu posso usar assim, que Deus me permita, mas o primeiro item, quando ele fala sobre o fruto, fala comigo, fruto, é singular, amém, povo de Deus? Mas vocês vão ver que assim como os dons espirituais, ou dons do Espírito Santo, não é? São 9. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, lembra? Nós falamos dos 9 dons espirituais. Aqui, você vai ver 9 frutos. Oi, pastor, você está ruim de português, porque é plural. Se são, 9 não é, 9 são. 1 é, 2 são, é plural. Mas aqui, é apresentado de que maneira? O fruto, como se fosse um único fruto. Como não? É um único fruto. Só que esse fruto, irmão, ele se manifesta de uma maneira assim, maravilhosa. Eu nunca, de verdade, até me corrija aqui quem entende mais dessas coisas, porque um dia falaram, isso há muito tempo atrás, né, Kiwi era acho que quando começou, pelo menos que eu comecei a ter acesso ao Kiwi, falei assim, não, Kiwi é maravilhoso, você come o Kiwi, ele tem gosto de várias frutas. Alguém teve essa experiência de comer o Kiwi e ver gosto disse que tinha gosto de morango, gosto de não sei o quê? Eu também não sei quem que inventou essa mentira para mim. E eu, bobão, caí igual um pato, acreditei, né? Mas eu estou usando esse exemplo, irmão, para dizer assim, seria se fosse, né? Seria isso, é um fruto, mas ele tem diversos sabores. E ele começa falando sobre o primeiro deles, né? De onde tudo vai derivar. Tudo deriva desse primeiro, que é o amor. Mas nós falamos sobre isso domingo passado. Amém, povo de Deus? Agora hoje, eu quero continuar aqui com vocês, falando sobre os 9 frutos. Não me tenha aí achando que eu estou escorregando no português, não, porque é singular mesmo. Então são 9, mas é fruto do Espírito Santo. Mas antes de eu falar especificamente sobre cada um deles aqui, dar referências bíblicas para vocês, eu quero fazer uma denúncia. É uma denúncia, irmão. Não tenho outra palavra, fiquei pensando, meditando, falando, Deus, como que eu explico isso? É uma denúncia. Irmão, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito complicado. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Nós estamos vivendo um tempo onde a performance, ela está ocupando o lugar do principal, que é a essência. A performance está ocupando o lugar da essência. Preste atenção. Os dons são maravilhosos, amém? E nós incentivamos vocês, e nós não, as escrituras, a partir das escrituras nós incentivamos vocês. O que Paulo falou lá? Buscai com, verso 31, capítulo 12, verso 31, buscai com dedicação. O quê? Então você tem que buscar. Se Paulo está orientando a igreja, é para mim e para você. Amém, Central? Amém, Central? Vocês estão comigo aqui? Então lá, Paulo diz assim, busque com zelo, busque com dedicação os melhores dons. Então nós vamos fazer isso. Mas eu preciso te advertir, te explicar, né? Para que você não se confunda. Porque é muito fácil da gente se confundir, irmãos. Sabe, irmãos? Os dons, eles são uma bênção. Diga comigo, os dons são uma bênção. Se você puder me ajudar a pregar, eu sou pregador à moda antiga, fala para alguém, fala assim, os dons são uma bênção. Eles são presentes de Deus para nós, irmãos. Mas deixa eu te contar uma coisa.
E o texto deixa claro isso. Os dons, eles atraem os homens. Os dons, eles são para as pessoas, é para servir as pessoas, para abençoar as pessoas. E eles atraem as pessoas. As pessoas, elas ficam encantadas, presta atenção, com os dons. Elas ficam boquiabertas. E tudo bem, a Bíblia diz. Jesus disse que os sinais são para que eles creiam. Os sinais, as manifestações, os atos poderosos e sobrenaturais, metafísicos de Deus, é para as pessoas olharem e falar, Deus existe, Deus é grande, Deus é poderoso. Amém, amém. Mas eu quero que você entenda nessa manhã que os dons, eles atraem a atenção dos homens. Amém, Central? Fala assim comigo, os dons atraem a atenção dos homens. Porque quando eu prego, ninguém anota nada. Quando a pastora prega, está todo mundo assim, ó, né? Eu não sei, eu tenho que mudar esse negócio. Tá bom, escuta aqui, os dons atraem os homens. Os dons atraem a atenção dos homens, irmãos. Eles chamam a atenção dos homens. Os homens são atraídos pelos dons. Já vou mostrar para você nas escrituras aqui. Agora eu vou te contar uma coisa. O fruto do Espírito, que é o mesmo, eu vou usar uma outra expressão aqui, que é um sinônimo. Caráter. Diga comigo, caráter. O caráter, diga comigo, o caráter atrai a Deus. O que atrai a Deus é o caráter, irmão. É o caráter. Os dons, eles chamam a atenção dos homens. Os dons impressionam mesmo, e é o propósito de Deus, é a assinatura de Deus, é o dedo de Deus, dizendo, sou eu estou aqui, eu estou operando. Mas vocês sabiam, e eu já vi isso, quem talvez tenha um pouquinho mais de experiência de caminhada na fé, eu já vi pessoas que se movem, que movem nos dons, só que infelizmente elas não têm caráter. Aí você fala, não, alguma coisa está estranha aí. Irmão, sinceramente, os dons, eles são dados visando um fim proveitoso. Eles têm um objetivo, né? Um objetivo. E é o objetivo de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, ele fala assim, os dons e a vocação de Deus, eles são irrevogáveis. Tem pessoas que receberam de Deus dons, receberam de Deus uma capacitação, uma vocação, irmão, e é irrevogável, Deus deu. E a pessoa opera, só que aquela pessoa, ela não tem o caráter de Cristo. Eu conheci muita gente assim. Isso deu um nó na minha cabeça num determinado momento, que eu comecei a ficar assim, eu falei, não, então, não sei, eu acho que alguma coisa está errada nesse negócio, e eu comecei a meio que até resistir. Olha, para eu resistir isso, irmão, eu que sou assim, tão afogueado, eu sou tão mergulhado, mas eu comecei a olhar e ficava, sabe, dava um tilt, né? O Tico e o Teco aqui, eles entravam em conflito, porque eu falava assim, mas esse cara é um canalha. Essa pessoa aqui, ele não tem o caráter de Cristo, mas a pessoa se movia com poder, no sentido dos dons. E aí, irmão, esse processo na minha vida, que foi aí que eu fui entendendo e amadurecendo, eu entendi, meu irmão, que no dia do Senhor, e foi Jesus que falou isso, por isso que eu digo para você, naquele dia, alguns vão chegar diante de Jesus e vão dizer assim, Jesus, em teu nome eu expulsei demônios. Mas como assim? O cara expulsou demônio. Eu não sei quantos aqui já viveram essa experiência, ou de expulsar, ou de ver, né? Tem gente, quem aqui nunca viu uma manifestação demoníaca e alguém libertando a pessoa? Nunca viu? Vamos orar para acontecer, para você ver aí, para aí você fala, eita Deus, né? Verdade, irmão, o trem é assim. Então, irmão, você quando vê, você fala, uau! Que poder, sabe? Eu mesmo, teve uma época do meu ministério, principalmente quando eu estava começando no ministério, eu não sei se eu digo, se eu não digo, mas eu vou dizer para você, né? Dessa época aqui só vai ter a pastora, né? A Tisa, né? Irmão, eu vivi um período no meu ministério, e se eu contar para vocês que não foi bom aquele trem, vocês vão falar, mas como assim? Irmão, eu passava no corredor da igreja, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, irmão? Eu entrando ali pelo corredor, que nem às vezes eu entro aqui, e aí se tinha alguém com presença demoníaca, demônio, pá, caía, né? Às vezes eu ministrei um culto numa sexta-feira, aquele foi a tragédia da minha vida. Irmão, o vice-presidente da igreja caiu endemoniado. O vice-presidente, era uma mega igreja, tá? Era mega, nós chegamos naquele período a 4.000 membros,
né? Eu era pastor auxiliar, eu era só mais um no meio da multidão. Mas o vice-presidente, a moça que estava cantando no louvor, lá, e tal, caiu endemoniada. Ficou possessa por demônio. Tá? Acho que só a pastora que vai lembrar disso. Talvez, eu nem sei se o Jefferson e a Tisa estavam aqui. Irmão, eu passava no corredor, caí endemoniado. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Irmão, eu me achava o bichão. Eu falava, eu filmo e eu falo ao mesmo tempo. Eu tinha até o peitinho de pombo estufado assim. Tipo assim, eu sou poderoso. Eu sou poderoso. Olha o engano. Olha o engano. Então, a gente precisa perceber, Jesus falou assim, meu nome, né? O cara vai, melhor dizendo, Jesus falou assim, o cara vai chegar lá e vai dizer assim, mas eu expulsei demônio no teu nome, Jesus. Eu expulsei, e expulsou mesmo, ele não está mentindo. Porque se ele estivesse mentindo, Jesus ia falar o quê? Expulsou nada, mentiroso. Jesus falou isso para ele? Jesus falou para ele, você não expulsou não? Não. Outra coisa, Jesus vai ouvir, em teu nome eu profetizei. Irmão, profetizar é uma coisa gloriosa. Sabe o que é profetizar? Eu expliquei aqui na série Os Dons. Profetizar é falar em nome do Senhor. Presta atenção nisso, central. Isso faz toda a diferença. Isso nos ajuda a ter maturidade. A não confundir alhos com bugalhos. Que é o que está acontecendo nesse nosso tempo. É o que está acontecendo. As pessoas confundem alhos com bugalhos. Irmão, o camarada falou para Jesus, eu profetizei em teu nome. Jesus falou, mentira, você nunca falou no meu nome, você nunca disse as minhas palavras. Jesus falou isso para ele? Não. Ele falou, no teu nome eu curei. Irmão, nós estamos falando aqui de uma manifestação poderosa. Sabe, Deus usar a vida de alguém para trazer cura na vida de outra pessoa, é algo glorioso, sim ou não, Central? E o camarada falou para Jesus, ele estava com Jesus. Ele disse, em teu nome eu curei enfermos. Jesus não desmentiu ele. Jesus não desmentiu ele. Mas Jesus falou algo que vai fazer toda a diferença e é por isso que eu quero falar sobre esse tema com você, sobre o fruto do Espírito Santo. Jesus fala para esse cara assim, ó, se aparta de mim. Se aparta de mim. Eu nunca te conheci. Mas como assim? O cara está dizendo que expulsou demônio no nome de Jesus, e expulsou mesmo, porque Jesus não desmentiu ele. O cara está dizendo que ele profetizou no nome de Jesus, e Jesus não desmente ele de que ele profetizou em nome do Senhor, falou as palavras de Deus. Né? Ele diz que curou em nome de Jesus, e Jesus não desmente ele, mas agora Jesus diz o seguinte, sai fora daqui, camarada. Saia daqui. Sai da minha presença. Aparta-te, o texto, né, na revista atualizada, que é a que a gente lia e decorei nesse texto. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse homem é um homem do coração iníquo, irmão. Então a gente interpreta, entende, deduz-se do texto que é possível, olha aqui, central, é possível uma pessoa mover muitas vezes nos dons. Mover e dons maravilhosos. Ali fala de profecia, ali fala de cura, ali fala de autoridade para expulsar demônio, porque o demônio você expulsa no nome de Jesus, né? Então assim, ele fala ali, e Jesus diz, eu não te conheço. Fazia a obra de Jesus, mas sem Jesus. Era a obra de Jesus, mas sem Jesus. Pastor, por que você está falando disso, pastor? Eu falei para vocês que esse tempo que nós estamos vivendo, irmão, não é fácil. Ele traz um desafio muito grande, e eu confesso para vocês que isso me incomoda muitas das vezes, porque nós vivemos o tempo da performance. É da performance. É o tempo, irmão, da aparência. Aparência. As pessoas vivem de aparência. As redes sociais enaltecem isso. Né? É uma imagem. Desde lá, isso já começou, né, a propaganda lá atrás, e as mídias, né, na época não era mídia social, mas era a televisão, né? Eu não sei quem, eu já passei aqui, aquela propaganda da Sprite me chamava muita atenção, só os que tem mais de enta que lembram daquela propaganda, que mostrava lá, né, aquele, era um galão assim, e ele suando e tal, aquele cenário, e suando assim, de gelado, né? E aí mostrava assim, ó, sede é tudo, imagem não é nada. Por quê? Porque mostravam a imagem, aí você ficava, a boca chega dava água. Aí na hora que virava aquele galão, né? Aquele galão, estava escrito, óleo de bacalhau. Ou seja, depois você bota no YouTube aí, coloca aí, ó, sede é tudo, imagem não é nada.
Nós vivemos o tempo da imagem, das aparências. Pega o santo livro aí, por favor, e você vai ler comigo, irmão. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Esse texto, ele salta aos meus olhos. Ele salta mesmo. Sabe por quê? Porque nós vamos falar de um grande profeta, talvez um dos maiores que a Bíblia apresenta. É um dos maiores, que é o profeta Samuel. No capítulo 16, no verso de número 7, o contexto é o seguinte: Deus fala para Samuel: Samuel, desce, vai lá em tal lugar, não esqueci o nome da cidadezinha lá, né? E vai à casa de Jessé. Vai até a casa de Jessé, porque eu escolhi alguém lá naquela casa para ser rei diante de mim. Deus havia rejeitado Saul. Saul, que tinha sido o rei, que foi escolhido, baseado, o povo quis ele, porque a aparência dele sobressaía. Diz que a aparência de Saul, irmãos, a aparência de Saul era uma coisa assim, diz que do ombro para cima, não é? Ninguém dava. Ele devia ser muito alto, porque diz que do ombro para cima era só ele. A pessoa mais alta batia no ombro dele. Ele era um homem zarrão. Ele era um homem bem provável, pelo que o texto parece dizer. Parece que ele era bonito, irmãos, com aparência boa, não é? Os caras do marketing sabem isso aí, né? Como às vezes manipular através da imagem e tal, né? Vender uma imagem de homem sério, uma imagem de homem probo, uma imagem disso, imagem daquilo. Vocês sabem disso, né? Então assim, existe tudo isso aí. Isso é uma ciência, tudo jóia. Já vou explicar aqui. Mas Samuel vai até a casa de Jessé, porque Deus havia escolhido um homem naquela casa. E era um homem segundo o coração de Deus. Ele chega na casa de Jessé e ele fala: ó, Jessé, eu vim aí e tal, né? E cadê teus filhos? E aí começa a passar um por um dos filhos de Jessé. Um por um. Começa a passar diante de Samuel, do profeta. Porque quem ungia rei era o profeta. Quem estabelecia era o profeta. O profeta tinha a direção, o oráculo de Deus, estava com ele, e é ele que falava: ó, esse aí é o ungido do Senhor. E de repente apareceu um diante dele, se não me engano, eu não sei se é o Eliabe ou o Eleazar, e apareceu diante dele, irmão, e o homem era um menzarrão também. O homem era bonito que só, tá? Ele devia sabe, cumprir ali, sabe, todos esses protocolos. Devia estar assim, sabe, bem vestido, devia estar assim, né, todo cabelo bem feito, a barbinha, se tinha barba bem aparada, ou se não, o rosto liso, igual o bumbum de bebê e tal. E entrou aquele cara, e aí Samuel, presta atenção, irmão, quero chamar a tua atenção para isso aqui. Samuel, um grande profeta de Deus, um homem de Deus, um homem que era movido pelo Espírito Santo. Ele olha, e a Bíblia diz que ele olhou para aquele homem e falou assim: esse aí é o escolhido, esse aí é o ungido. Esse aí, olha esse homem, olha o porte desse homem, olha o visual desse homem, olha o conjunto da obra. E aí, irmãos, escute só, versículo 7 do capítulo 16. Deus vai ensinar um profeta. Imagina, isso chama demais a minha atenção. Deus vai dar uma lição nele aqui. E essa lição é para todos nós nessa manhã. Amém? Amém? Diz o texto sagrado, aqui na versão da nossa Bíblia, que é a Nova Versão Internacional: o Senhor, contudo, ele disse a Samuel: não considere a sua aparência. Primeira coisa, irmão, não fica preso a esse tipo de coisa. Nós temos uma tendência a ficar preso a essa aparência. Não é? Já vou te explicar, porque não quer dizer, aqui não está sendo um aval, um salvo-conduto para o cara ser um relaxado. Pelo contrário, vocês vão ver aqui. Nós vamos entender o texto, não é? Que não é isso. Mas o que Deus está despertando no profeta é o seguinte: você não pode ser movido, você não pode ser guiado, você não pode ser dirigido. As suas escolhas, decisões, elas não podem ter como critério a aparência. Você está vendo lá de fora. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. A gente precisa tomar cuidado. A verdade é que a maioria de nós não toma cuidado. A maioria de nós somos movidos pelo impulso de ver, de interpretar. Que bonito, parece ser.
Parece ser verdadeiro, parece, e aí, meu irmão, muitas vezes a gente acaba caindo no conto do vigário. A gente acaba cometendo um erro que ele custa e custa muito. Por quê? O texto vai continuar dizendo para nós, também não presta atenção na sua altura. Eu queria mesmo, cheguei a pensar, você já viu aquela cirurgia que eles cortam aqui o osso da emenda e coloca, o cara cresce, pode crescer 10 centímetros, sei lá. Eu já falei, vou fazer esse trem aí, já pensou? Ficar um homão de 1 metro, tem 1,70 m, irmão. Vai, eu tinha 1,71 m, fui no médico lá fazer aquele exame lá, ó, aquela que você deita numa cama lá, que passa um choque no teu corpo, para ver o que você tem, né, como que tá a água, isso, aquilo. Aí fiz aquele lá, aí chegou, daí o cara aí botou um papel assim, você tem 1,70 m? Eu falei, não, tenho 1,70 não, tenho 1,71 m. Ele falou, não, mas aqui o aparelho não mente, o aparelho diz, eu diminuí. Porque quando eu fui fazer lá o negócio do tiro de guerra, era 1,71 m lá naquele, né, eles mediram eu lá, e eu tava nu, irmão, eu tava assim, só eu assim, e o cara colocou, e aí agora eu tô com 1,70 m, tô encolhendo. Você também está encolhendo, viu? Cuidado, você está encolhendo. Irmão, eu queria ser, né? Ué. Às vezes você tem vantagem, porque tem 1,80 m, né? Eu acho bonito quando o cara chega assim, fala com a boca cheia, fala, só a altura, o cara fala 1,81 m. Né? É diferente você falar, eu tenho 1,70 m, 1,69 m. E os mais baixinhos aí, eu tô brincando, tá, irmão? Irmão, não é brincadeira. Imagina o irmão que tá, o irmão aqui, né? Nós temos aqui uns meios. Não pode mais fazer essas brincadeiras, né, irmão? Não pode mais, diz que não é politicamente correto. Mas tem um outro aí que é uns meia sombra que eu olho, irmão. De vez em quando eu até descanso, meu irmão. Eu que sou nanico, eu paro assim, descanso do irmão. É lógico que a gente queria ser maior na altura. Deve ter algumas vantagens, né, irmão? Né? A mulherada sofre, né? Que quando eu quero que a pastora dependa de mim, eu boto um negócio bem alto assim. Aí ela, ai, amor. Aí eu vou lá e pego assim, com aquele, né? Tá, né? Isso aí é tática, irmão. Eu mandei até um videozinho para uns homens aí, falou, usa essa tática, tampa o vidro bem apertado, daí ela vai lá e tenta abrir, aí ela, amor, aí você vai lá e abre o negócio, entrega para ela, fala, nossa, que homão, você é um homão, uau, né? Tem criança aqui, senão ia falar, à noite tem. Ai, Deus do céu, hoje eu estou impossível, irmão, imagina o cu da noite, isso aqui vai virar, ora por mim. Então, escuta aqui, irmão. Olha lá, vamos para o texto, pelo amor de Deus, né? Não a sua aparência, nem a sua altura. Irmão, olha que palavra forte aqui, Deus vai dizer assim, pois irmão, como assim? Deus dizendo que rejeitou alguém? Como assim? Você sabia que o pré-requisito bíblico para Deus rejeitar alguém, porque Jesus falou, aquele que vem a mim, jamais eu lanço fora. Jamais. Ninguém vai te tirar da minha mão, né? Não, aí você lê um texto dizendo, Deus falando, eu rejeitei esse camarada, eu rejeitei ele, mas como assim? O que isso quer dizer? Você sabia, segundo as escrituras, que Deus rejeita uma pessoa por causa de um pecado? Um pecado. Todo pecado, irmão, é perdoado por Deus, todo pecado, não tem pecado que Deus não perdoa, amém, Central? Mano, deixa eu tranquilizar teu coração aqui, você que entrou aqui, mas um dia Deus o livre, mas você matou alguém? Você... lógico, estou falando aqui, irmãos, até aqui a câmera, assim, existe diante do Senhor e diante dos homens. Diante dos homens, o que é errado, né, a gente nem chama pecado, o que é crime, ele tem que ser, você vai ter que sofrer as consequências dos homens. Eu estou falando diante de Deus, não há pecado que Deus não perdoa. Inclusive, há um assassinato ou qualquer coisa, é terrível, mas Deus perdoa, não tem pecado que Deus não perdoa. Por causa de Jesus, por causa do Filho dele, do sacrifício de Jesus, todo pecado é perdoado, irmão. Todo pecado é perdoado. Fala comigo, Central, todo pecado é perdoado. Eu sei que é estranho, irmão. É um tempo que até para falar uma verdade bíblica a gente tem uma certa dificuldade, porque a gente vive um tempo de politicamente correto, e falar um trem desse aí, todo pecado, todo, qualquer que seja ele, até hediondo, até um crime hediondo, por Deus, ele pode ser perdoado? Pode. Já fizeram, porque quer ver quando eu vou conversar com um adolescente, dar uma palavra, alguma coisa, normalmente as perguntas são por esse caminho aí, né? Aí fala assim, tá, mas o cara que fez isso, estuprou e tal, Deus perdoa ele? É duro, irmão, aí você tem que falar assim,
Deus perdoa. É muito duro. Porque na nossa justiça a gente quer o quê? O que a gente quer? A gente quer, irmão, que esse cara apodreça. Que ele morra. Né? Ele morra. Mas, segundo as Escrituras, não há pecado que Deus não perdoa. Mas há um pecado, irmão, que a Bíblia diz que Deus ele, por causa desse pecado, ele rejeita a pessoa. Se essa pessoa não se arrepender de todo o coração, se ela não se humilhar, e se ela não pedir para Deus ajudar ela, né? Ela se torna um Lúcifer. Você sabe qual foi o pecado de Lúcifer? Ele se rebelou, mas a raiz do pecado da rebelião, você sabe qual foi? Diga comigo, orgulho. A Bíblia fala que Deus, ele luta contra o soberbo. Deus resiste, luta contra. A palavra resiste ali no original é Deus luta contra, Deus combate. Deus dá graça ao humilde. E nós vamos falar fruto, né? Do fruto do Espírito Santo é a humildade. Mansidão, a palavra mansidão ali é humildade. Coloca como mansidão, mas é humildade. Não é? Deus ele dá graça ao humilde. O que é humilde, irmão? É aquele coração quebrantado, aquela pessoa que ela vai diante de Deus e ela se humilha, ela reconhece, ela fala assim, eu não sou nada, eu preciso, Deus, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu estou perdido, eu estou lascado. Sim, esse é humilde. Agora existe um coração que Deus vai rejeitar. A Bíblia diz que Deus, ele abate o orgulhoso. Deus, ele luta contra o soberbo. Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. É o orgulho, irmão. É o orgulho. É bem provável, e na história, eu não vou me deter porque meu horário já acabou. Eu não vou entrar mais profundo aqui, mas na história da família de Davi, todo o desenrolar do que aconteceu, vai haver evidências aonde esses irmãos que Deus diz eu o rejeitei, esse e outros, eles demonstram tamanho orgulho. Eles desprezam Davi, por exemplo, lá na guerra com o gigante, o irmão, diz Freud, né? Freud explicou esse negócio, ele projetou em Davi o que estava dentro dele. Né? Quando Davi chegou lá e tal, e ele olha para o irmão e fala, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você está se achando? Não, porque quem se achava era ele, não era Davi. Pelo contrário, Davi era humilde, pequenininho, né? Era o último dos últimos. Quem era Davi na fila do pão? O pai chegou ao ponto de esquecer ele, irmão. Na hora que passou todos os filhos de Jessé, todos os filhos, o pai de Davi rejeitou ele, esqueceu ele, deixou ele lá no meio do pasto. E aí o profeta fala assim, mas você não tem mais nenhum filho? Porque Deus me mandou aqui, Deus não se engana. Amém, povo de Deus? Deus não erra. Deus me manda aqui para ungir o escolhido dele, um homem segundo o coração dele. Diz que é aqui nessa casa, mas passou todos os seus filhos e não é nenhum desses. Deus não escolheu nenhum desses. E aí? E aí o Jessé fala, não, é verdade. Eu tenho lá, tipo assim, tem lá, mas se não escolheu esse, vai escolher aquele lá? É. Como que Deus faz a escolha, irmão? Pega aí, versículo 7. Deus diz assim, o Senhor não vê como o homem. Diga, Deus não vê como o homem. Você me ajuda a pregar, fala para alguém, Deus não vê como o homem. É uma pena que eu tenho que encerrar, eu quero chamar o pessoal do louvor, mas o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência. O homem vê o que, irmãos? O homem vê a aparência. Ajuda eu a pregar? O que você faz quando eu falo para você ajudar eu a pregar? Fala para alguém perto de você, fala assim, irmão, ó, o homem vê a aparência. O homem vê a aparência. As pessoas elas são totalmente condicionadas, irmãos. Elas são condicionadas ao visual, à aparência, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê. É isso aí. Irmão, eu não tenho tempo, eu tenho que encerrar. Mas eu preciso fazer um adendo a isso. Tem gente que não entendeu aqui a sistemática da coisa. Isso aqui não é um salvo-conduto, eu falei isso. Isso aqui não é uma desculpa para você ser relaxado, meu filho, não escovar o seu dente, não pentear o seu cabelo, não cortar o cabelo, aqueles que têm, não é? Não melhorar a sua imagem. Não é, presta atenção, não é um salvo-conduto, irmão, para você andar todo malacafento, né? Fedido. Cuida disso aí, meu filho.
Né? Passa, tem agora, graças a Deus, esse desodorante é barato. Passa desodorante, pelo amor de Deus, mas não tem perfume, passa o desodorante. O desodorante não deixa aquele odor, aquele cheiro ruim. A gente tem que cuidar. Isso tudo faz parte do conjunto da aparência. Quando Deus fala com o profeta, Deus não está dizendo que não é para você cuidar da aparência. Deus não disse isso. Se você leu e interpretou isso, você não leu direito. Lê de novo para você ver. Deus está dizendo, Deus está observando algo. É uma realidade. O homem vê o quê? A aparência. Irmão, se a gente só lidasse com Deus, se a gente só vivesse diante de Deus, de verdade, você não precisava tomar banho, você não precisava escovar o dente, você não precisava nada. Por isso que no céu, irmão, nós vamos ter um corpo glorificado, eu não sei, mas vai ser totalmente diferente. Lá vai ser diferente o negócio. Vai ser diferente. Agora, enquanto nesse mundo aqui, irmãos, nós nos relacionamos com pessoas. Você se relaciona com pessoa. E a Bíblia está dizendo, Deus está afirmando que o homem, as pessoas, elas prestam atenção no quê? Meu irmão, você quer ser bem sucedido na sua vida nos relacionamentos? Quem quer? Quem quer ser bom vendedor? Quem quer? Os políticos aí, tem que cuidar da aparência mais do que todo mundo. Está ouvindo, Lambamor? Tem que cuidar. Tem que cuidar da aparência. Tem que vestir uma roupa apresentável. Né? Cada ocasião, né? Tem ali a sua função. Então assim, tem que se cuidar. A gente precisa, irmão. As pessoas têm que olhar para nós, né? Mas não é propaganda enganosa. Mas a gente precisa passar para as pessoas credibilidade. Né? Credibilidade. Você vai falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa precisa olhar para você e ela precisa falar assim, eu posso confiar nessa pessoa. Mas baseado em quê? Não, olha para ela. Ela não parece ser um largado aí, um vida louca, não. Ele parece. Ah, pastor, mas é. Aí, através do relacionamento, da convivência, aí a pessoa vai descobrir algo mais importante, que é o que eu queria falar com vocês aqui. A gente não pode ficar preso à performance. Irmão, se eu subir aqui, né, e usar todas as técnicas, eu contei para alguém, eu tive numa igreja nos Estados Unidos, eu nunca vi nada, irmão, pode ser o maior show do mundo aí, do YouTube, do quem for, e tal, nada perto do que foi aquilo. Era tão impecável a produção da igreja, tudo perfeito. Era perfeito, é uma mega church lá nos Estados Unidos, então assim, tudo perfeito. E aí eu estava conversando com alguém, não lembro com quem, eu falei, só que é o seguinte, irmão, para mim foi até uma oportunidade, porque o cara que pregou nesse domingo, pelo menos um deles que eu fui alguns, mas nesse domingo que eu cheguei lá, e eu encantado olhando aquilo, escada rolante dentro da igreja, aquele negócio gigante e tal, aquela aparência, coisa mais linda. Irmão, coisa mais linda. A área dos adolescentes lá dava umas 4 desse espaço nosso aqui. Isso aqui, ó, a área dos adolescentes, para vocês terem uma ideia de tão gigante que é a igreja. Tá, irmão, mas eu saí de lá, e dentro de mim eu dizia assim, mas eu não seria dessa igreja, eu não percebi Deus aqui. Eu vi excelência em tudo perfeito, cronometrado, irmão. Ficava 2 telas ali, o pastor principal e o diretor, tinha um diretor executivo, do lado assim, o relógio, e com ponto, e e o telão andava para lá, andava para cá, telão andando, irmão. Sabe o telão? Esses telão, não esse aqui, não, era LED, isso lá naquela época, em 2016, e o telão vinha, subia, baixava, a mulher, olha para você ter uma ideia, uma mulher, ela subiu aqui, tinha um elevador aqui debaixo do altar, do palco, e aí de repente começou uma música, pensa na música, irmão, aquele troço te arrepiava inteiro, mas arrepiava porque a música faz isso com a gente. Irmão, aquela mulher subiu aqui, ó, e foi subindo assim naquele elevador, e o cara com aquela câmera assim, sabe essas câmeras de TV assim, que o cara tem tipo um robô assim, e o cara fazia assim em volta, e aqueles telões gigantes e tal, e eu olhando aquilo tudo gigante, tudo maravilhoso, que aparência era aquela? O pregador, pra você ter uma ideia, Dr. Henry Cloud, depois vocês botam na internet e vocês vão ver, doutor em psicologia, o livro que eu li no seminário, Psicologia Pastoral, sabe de quem que era? Do cara. O cara fez uma palestra, eu assisti 3 cultos. 3 cultos, ele pregou nos 3 cultos. Irmão, aí eu falei, não, esse negócio está estranho. Irmão, se vier no culto da noite, eu vou pregar essa mesma mensagem. Vocês acham que eu vou falar a mesma coisa? Ah, vocês não gostam de mim mesmo, né? Irmão, não vou falar de jeito nenhum.
Irmão, de repente de noite é um outro mover, existe uma outra direção, existe uma outra ênfase, o Espírito de Deus vem, é diferente. Irmão, o homem falou a mesma coisa sem tirar nem pôr, até os times, e nas 3 pregações, aquilo que chamou minha atenção. Tudo bem, aqui eu estou fazendo apenas uma alusão à situação. No final da pregação tinha um copo aqui da Starbucks, tinha um Starbucks dentro da igreja lá, para você ter uma ideia. Um copão da Starbucks aqui, e eu ficava olhando e falei, esse cara vai ficar tomando café durante a pregação? Que não era pregação, era uma palestra, né? Mas era culto, então é diferente. E tal, ele não fez uma oração, ele não orou nenhuma vez, nem no começo, nem no final. Interessante, mas era uma pregação, mas era uma palestra. No final, irmão, só que assim, na hora que ele fez aquilo, na primeira vez um negócio doido. Ele pegou aquele copo de café assim, ele estava falando sobre relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas, doutor em psicologia. Depois você bota doutor Henry Cloud. E ele pegava no final da mensagem assim, ele pegava o copão de café, e ele falava uma frase de impacto, aí ele fazia assim, jogava aquele copo na cara dele, e encerrava. Aí já entrava a música, e aquilo. Mas de verdade, irmão, eu fui numa confraternização do pessoal da igreja, aí veio uma irmã toda assim, né, conversar comigo, e eu estava nadando em inglês naquele momento, né, uma senhora americana. Ela morou no Brasil há algum tempo, né? Falava muito pouco o português, mas assim a gente estava batendo papo, eles eram anfitriões, e ela falando da igreja e tal, aí eu falei, eu falo, não falo, mas esse é o meu defeito, né? Eu falei assim, minha irmã, tudo é lindo, maravilhoso, mas eu não seria da igreja de vocês. Eu não seria dessa igreja. Mas como assim? Eu vou usar uma expressão aqui, mas não era essa que eu queria usar, mas eu não senti Deus. Eu não vi Deus como que eu posso? Na excelência, Deus está na excelência. Amém, amados? Mas, irmãos, não tinha presença de Deus. Não tinha. Tinha um espetáculo, essa é a palavra. E é um espetáculo, irmão, como você talvez nunca vai assistir na sua vida. Gigante. 2 auditórios, um para 10 mil pessoas, o outro para 3 mil e poucas pessoas, né? Assim, aqueles telões, aquela iluminação, o som, é o som mais perfeito que eu já vi na minha vida. Tanto que eu falo para os meninos, eu fico buscando esse som na minha cabeça, porque o som era perfeito, limpo, tudo muito perfeito. Mas eu não provei da presença de Deus lá. Performance. Encanta pessoas, tanto que é uma igreja que tem quanta gente? Milhares. Porque o homem vê. Isso quer dizer o seguinte, nós precisamos cuidar da nossa aparência. Nós precisamos cuidar da aparência da nossa igreja. Nós precisamos fazer o melhor aqui, amém, irmãos? Temos procurado cada dia melhorar. Mas, e eu encerro com essas palavras. O Senhor vai falar aqui para Samuel. O homem vê a aparência, mas eu vejo, o Senhor vê o coração. Deus está procurando corações contritos e quebrantados. Por isso que quando o pequeno Davi entrou diante de Samuel, o Senhor falou dos céus. Ele falou assim, eis aí o meu ungido, o meu escolhido. Um homem segundo o meu coração. Performance é muito bom, irmãos. Performance é muito bom. A gente precisa melhorar. Busque melhorar, busque a excelência. Mas o mais importante está muito adiante, é muito mais importante. É o coração. O fruto é muito mais importante que o dom. Nós não precisamos escolher. Amém, Central? Deus não diz, você fica com um ou fica com o outro. Isso foi um conflito lá na minha conversão. Eu lia muito Caio Fábio. Ele era o Papa na época dos evangélicos, e livros maravilhosos e tal. E o Caio Fábio falava assim, a pessoa que tem carisma, ela não tem caráter. A pessoa que tem caráter, não tem carisma. E aí eu ia observando, e aparentemente era assim, irmão. Quando eu vi um homem, um pastor de muito caráter, ele era diferente, ele era frio, ele não tinha performance, sabe? Assim, ele pregava, mas ele não pregava assim com fogo, com coração. Ele falava. Você via que a pessoa era verdadeira, sincera, olhar para a vida dele, para a família dele, você olhar para tudo, você falava assim, esse cara é sério, mas ele não tinha paixão. Aí eu conheci uns
É triste eu falar isso, admitir isso, mas eu conheci uns que os homens eram performáticos, os homens voavam, irmão, os homens subiam aqui, você falava, meu Deus do céu, eu quero fazer igual, eu quero ser assim. Mas quando eles desciam dali de cima, você olhava para a vida deles, você olhava para o currículo deles, a história deles, irmão, era tanta coisa errada, tanta mentira. E aí eu vivia esse conflito, ou você é uma coisa, ou você é outra. Meu Deus, como que faz, irmão? Mas Deus não faz isso. Deus não disse que você, que eu temos que escolher entre os dons e entre o fruto. Aleluia. Não precisa. Ele tem dons para nos dar. Ele disse, busque com dedicação os melhores dons. Mas, irmão, os dons vão atrair pessoas, os dons vão tocar pessoas, pessoas vão ficar impactadas através dos dons de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas de verdade, irmão, queira atrair a presença de Deus. E para atrair a presença de Deus, fica de pé central. Tem um coração quebrantado, tem um coração rasgado na presença de Deus. Busque o fruto do Espírito. Fala, Deus, eu quero o fruto do Espírito Santo. Eu quero, esses nove frutos, plural e singular, 9 frutos. Pede para o Espírito Santo, gera em mim, Espírito Santo.